Um negro servindo Dom Perignon? Isso é piada, né? A frase atravessou o salão como um estalo seco, alto o suficiente para cortar a música de jazz que tocava ao fundo. O Hotel Belmont Hades Palace, em Funchal, brilhava sob luzes quentes de lustres baccarat, mas nenhuma lâmpada era tão cruel quanto o olhar do juiz Arthur Valença naquele momento. Samuel, com a bandeja de prata na mão, congelou. A taça de Dom Perignon Rosé 2006, valendo quase o salário inteiro de um mês, tremeu entre seus dedos. Ele tentava manter o sorriso de profissional, aquele sorriso treinado que funcionários de hotel aprendem a usar como armadura. Mas o comentário, aquele ele não tinha como esquecer. Arthur Valença, vestindo um terno Hermes azul marinho impecável, aproximou-se mais, encarando Samuel de cima para baixo como se estivesse avaliando uma peça defeituosa. Você sabe quanto custa uma garrafa dessa? Perguntou o juiz, a voz carregada de desprezo. Mais do que você ganha em 6 meses, imagino. Alguns convidados riram, risadas curtas, tensas, mas cúmplices. Samuel sentiu o coração apertar. O suor escorria pela nuca, preso entre a gola alta do uniforme e o calor sufocante da vergonha. Ele respirou fundo, tentando manter a postura. Desculpe, senhor. Só estou fazendo o meu trabalho. Seu trabalho? Arthur levantou o queixo. O seu trabalho é não estar aqui. A bandeja tremeu um pouco mais. Samuel deu um passo para trás para evitar o olhar do juiz, mas o pé esbarrou no tapete persa espesso. E foi então que aconteceu. A taça escorregou. O cristal estourou no chão com um som agudo, espalhando champanhe rosé pelo mármore claro, como uma mancha de ouro derretido. Um silêncio brutal tomou conta do salão. A música parou. As conversas cessaram. Todos olharam. Arthur Valença virou lentamente o rosto para Samuel, os olhos estreitados, perigosos. Isso, foi obra de quem? Perguntou o juiz, a voz baixa demais para ser segura. Samuel tentou responder, mas o ar simplesmente faltou. O juiz aproximou-se mais, tão perto que Samuel sentiu o cheiro do perfume caro, Cride Aventus, misturado com algo mais frio, arrogância. Um inútil incompetente, o juiz disse, alto o suficiente para o salão inteiro ouvir. Sabia que isso aconteceria mais cedo ou mais tarde. A culpa não é sua. É genética. A frase caiu como um golpe. Carolina, a gerente jovem que observava de longe, franziu o senho, algo nela doía ao ver a cena. Outros convidados fingiram não estar ouvindo, mas davam olhares rápidos e incômodos, como quem assiste a um acidente mas não quer se envolver. Samuel se abaixou para limpar o chão, os dedos tremendo, a respiração curta. O pano branco ficava rosa à medida que absorvia o champanhe derramado. Mas Arthur ainda não tinha terminado. Eu quero ele fora daqui. Agora. O juiz virou-se para Carolina. Se esse rapaz continuar no salão, retiro minha doação para o evento. E posso garantir que ninguém aqui quer isso. Carolina paralisou. O salão inteiro esperava. Samuel levantou-se devagar, segurando o pano úmido, os olhos marejados, não de choro, mas de humilhação. O peito dele ardia como se algo estivesse desabando por dentro. E, por um instante, tudo o que ele conseguiu pensar foi: por que eu sempre tenho que pedir desculpas por existir? Carolina respirou fundo e, com a voz mais firme que conseguiu reunir, Samuel, por favor, acompanhe-me até a saída. O mundo de Samuel desmoronou naquele segundo. Mas, enquanto ele caminhava para fora com passos pesados, nenhum dos convidados imaginava que antes daquela noite acabar, o mesmo barman humilhado salvaria a vida do homem que acabará de destruí-lo. E nada, absolutamente nada, seria como antes. O corredor de serviço do Hades Palace sempre teve cheiro de metal frio e detergente forte, mas naquela noite, para Samuel, tinha cheiro de derrota. Ele caminhava com a cabeça baixa, o coração esmagado, enquanto a humilhação repetia-se na mente como eco: é genética. Inútil. Não deveria estar aqui. As palavras do juiz não eram novas.
Samuel já tinha ouvido versões parecidas em outros lugares, outras vidas, outros países. Mas ditas em público, diante de homens engravatados e mulheres com joias que valiam mais que toda a casa dele. Dói de um jeito diferente. Carolina fechou a porta atrás dos dois. O som foi suave, mas cortante, como um capítulo que se encerra sem aviso. Samuel, ela hesitou. Era difícil achar palavras certas quando se está diante de uma injustiça tão explícita. Você sabe que isso não reflete o valor do seu trabalho. Samuel tentou sorrir, mas o sorriso não veio. Não se preocupe, senhora Carolina. A culpa foi minha. Não, ela corrigiu imediatamente, firme. A culpa não foi sua. Mas era tarde demais. Ele já tinha se convencido do contrário. Samuel desamarrou o avental, deixou sobre a bancada de aço e tirou o crachá. As mãos tremiam um pouco, talvez pela raiva, talvez pela tristeza, talvez pelas duas. Eu posso terminar a limpeza do salão amanhã, se quiser, disse ele, num fio de voz. Samuel, Carolina o olhou como quem tenta segurar alguém caindo no vazio. Vá para casa. Descanse. Vamos resolver isso amanhã. Mas Samuel sabia a verdade. Coisas assim não se resolvem. Não quando você é preto. Não quando você é pobre. Não quando o homem que te humilhou é um juiz. Ele caminhou até o vestiário. As paredes estreitas, pintadas de branco barato, pareciam apertar-se ao redor de seu corpo. Memórias do Brasil quando abriu o armário, viu a foto da mãe e da irmã presa na porta interna. A mãe sorria, aquele sorriso grande, caloroso, cheio de fé, segurando uma panela de feijoada ainda fumegante. A irmã caçula, Aline, fazia o mesmo sorriso, com dentes faltando devido ao crescimento. Eles eram tudo para ele. E ver aquela foto fez o peito apertar ainda mais. Ele fechou os olhos e se viu de volta ao Rio de Janeiro, no bairro humilde onde cresceu. As ruas estreitas, as casas empilhadas, as crianças correndo sem chinelo, o cheiro de pão doce saindo da padaria da esquina e a voz da mãe ecoando na porta. Samuel, você ainda vai ser alguém grande. Ele acreditou nisso um dia. Quando conseguiu uma vaga no curso técnico de enfermagem, achou que os céus estavam finalmente abrindo. Mas então o pai morreu de repente e a mãe ficou sozinha com Aline. E o curso caiu num segundo plano, engolido pela necessidade. Ele precisou trabalhar. Precisou largar os livros. Precisou engolir sonhos. E foi assim que ele acabou em Madeira, não porque escolheu, mas porque era o único lugar que pagava o suficiente para mandar algum dinheiro para casa. A vida dele nunca foi sobre querer. Sempre foi sobre sobreviver. De volta ao presente, Samuel guardou o celular e fechou o armário devagar. Quando saiu do vestiário, sentiu a brisa fria da noite entrando pela porta lateral do hotel. Foi andando pela rua estreita que margeava o penhasco. Lá embaixo, o mar batia contra as rochas com força, como se estivesse tentando conversar com ele. O vento levantou um pouco o uniforme amarrotado. Ele abraçou o próprio corpo para se proteger do frio. Meu Deus, ele pensou. Por que é sempre assim? Mas antes que pudesse terminar o pensamento, uma sirene cortou o silêncio distante do salão principal. Samuel virou-se. A porta do hotel abriu bruscamente. Convidados correram em pânico. Carolina apareceu gritando, chamem ajuda. O juiz Valença passou mal. O mundo girou. Samuel congelou. Outro funcionário saiu correndo, ele caiu. Está desacordado. Parece sério. E sem pensar, sem hesitar, sem lembrar da humilhação. Samuel correu de volta. Não por Arthur Valença, mas pelo reflexo do juramento que um dia ele queria carregar no peito, salvar vidas. Porque, mesmo quando o mundo era injusto com ele, Samuel ainda sabia o que era justiça. O salão que, minutos antes, exalava luxo, risos contidos e notas suaves de jazz, agora estava tomado por gritos, passos apressados e o som metálico das bandejas caindo ao chão.
O juiz Arthur Valença jazia estendido sobre o tapete persa vermelho, o mesmo tapete no qual, pouco antes, Samuel havia derramado champanhe. Agora, a mancha rosada de Dom Pérignon era nada comparada ao pânico estampado no rosto das pessoas ao redor. Ele não está respirando direito. Alguém gritou. Chamem uma ambulância. Outra voz respondeu. Acho que é o coração. Meu Deus! Carolina estava ajoelhada ao lado do juiz, as mãos trêmulas tentando encontrar um pulso inexistente. Os convidados se afastavam, formando um círculo de medo e impotência. E então Samuel entrou no salão. A porta lateral bateu atrás dele. Seu uniforme ainda estava amarrotado, as mangas molhadas da limpeza do champanhe. Mas seus olhos eram os de alguém que tinha acabado de deixar a dor para trás. Carolina o viu primeiro. Samuel. Ele está mal. Muito mal. O coração dele pulou no peito. Mas seus pés já estavam em movimento. A humilhação de minutos antes parecia distante, como se tivesse acontecido em outra vida. Agora só existia uma coisa, salvar uma vida. Samuel ajoelhou-se ao lado do juiz. Viu o rosto pálido, os lábios arroxeados, a respiração fraca e irregular. Arritmia severa. Ou algo pior. Afastem-se, por favor, disse ele, com uma calma que ninguém esperava. Preciso de espaço. O tom firme, quase profissional, fez alguns convidados obedecerem imediatamente. Mas um homem gordo, de terno caro, protestou. Você é só um garçom. Saia daí. Samuel o ignorou. Ajoelhou-se mais perto do juiz e inclinou a cabeça dele. A mão foi até o pulso esquerdo, nada. Foi até o pescoço, quase nada. Uma gota fria percorreu sua espinha. Ele estava entrando em parada. Samuel tirou o casaco, dobrou e colocou sob a cabeça de Arthur para estabilizar a coluna. Depois abriu a camisa do juiz, botões voaram, e avaliou a respiração. Carolina, disse ele, firme, sem levantar a voz. Preciso que desligue a música. E traga o desfibrilador da recepção. Agora. Carolina correu. Os convidados estavam chocados. Alguns murmuraram. O que ele pensa que está fazendo? Pretende matar o juiz de vez? Chamem alguém qualificado. Qualificado. A palavra caiu como veneno. Mas Samuel não desviou os olhos do homem que o humilhou. Pressionou as mãos sobre o tórax de Arthur e começou massagem cardíaca. 1, 2, 3, 4. Ritmo constante, firme, preciso. Memórias do curso técnico de enfermagem voltaram como flashes, os bonecos de treinamento a instrutora repetindo, pressione forte, senão não adianta, o suor frio nas provas práticas, o sonho de ser enfermeiro, o dia em que precisou abandonar tudo para sustentar a família. 5, 6, 7. O peito do juiz se movia sob suas mãos. Mas a vida ainda não voltava. Carolina voltou correndo com o desfibrilador portátil. Samuel. Peguei. Ele abriu o aparelho com rapidez e preparou as pás. O salão inteiro prendia a respiração. Todos para trás. Ordenou Samuel. Afastem-se agora. Pela primeira vez naquela noite, todos obedeceram sem questionar. Samuel colocou as pás no peito de Arthur, olhou para o monitor piscando com irregularidade mortal e apertou o botão. Carregar. Choque. O corpo do juiz arqueou no chão. Alguém gritou. Outro se benzeu. Mas Samuel manteve a calma. Olhou o monitor. Ainda instável. Mais um. Carregando. Choque. Dessa vez, o juiz arfou. Um som gutural. Uma vida puxando ar de volta. Samuel inclinou-se sobre ele. Juiz Valença, me escute. Respire. Respire devagar. Os olhos do juiz abriram-se, confusos, borrados, tentando focar. E a primeira imagem que viu foi Samuel.
O rapaz que ele tinha destruído minutos antes. Samuel apoiou a mão na testa dele, estabilizando. Você está seguro agora. O juiz piscou, tonto, e sussurrou com esforço, vê você, a voz falhou. Samuel apenas respondeu, com calma e um traço de dor nos olhos, fui eu que te salvei. E ninguém, naquele salão conseguiu dizer uma palavra. O salão inteiro ainda estava paralisado. Alguns convidados choravam de alívio, outros continuavam boquiabertos, incapazes de compreender como o mundo pôde virar de cabeça para baixo tão rápido. O juiz Arthur Valença estava vivo, graças ao homem que ele humilhou. E isso, por si só, era uma cena tão poderosa que ninguém ousava quebrar o silêncio. Carolina foi a primeira a se mexer. Com o celular nas mãos, a voz ainda trêmula, ela se aproximou de Samuel. Samuel, eu vou acompanhar o juiz até a ambulância, mas, antes disso, você precisa ver uma coisa. Ela lhe mostrou a tela. Era o aplicativo interno de monitoramento do hotel. Câmeras. O registro completo da noite. Samuel franziu o senho. Carolina abriu o vídeo. E lá estava, ele servindo as taças. O comentário racista do juiz. O momento em que Samuel derrubou Dom Perignon por estar sob pressão. As risadas. As humilhações explícitas. A frase é genética. E, finalmente, o juiz ordenando sua demissão. O vídeo tinha áudio claro. Tão claro que o salão inteiro poderia ouvir, se quisesse. Carolina continuou. A segurança começou a revisar as imagens quando o juiz caiu. Eles queriam entender se ele tinha tropeçado, se alguém o empurrou, se foi algo súbito. E então, encontramos isso. Outro funcionário aproximou-se. Era Hugo, responsável pela central de câmeras, óculos simples, uniforme impecável, expressão séria. Ele olhou Samuel nos olhos. Eu estava lá quando ouvimos o áudio do vídeo. A equipe inteira ficou chocada. Hugo virou o tablet para o grupo de convidados próximos. Se alguém aqui achava que o Samuel exagerou, agora não tem mais dúvida nenhuma. O vídeo começou a ser passado de mão em mão. Primeiro discretamente. Depois abertamente. E, como uma onda silenciosa, o salão inteiro começou a ver e ouvir o que tinha acontecido. Algumas pessoas levaram a mão à boca, horrorizadas. Outras abaixaram a cabeça, constrangidas por terem rido, por terem concordado, por terem sido cúmplices. Constatava-se uma verdade incômoda. Todos ali achavam normal humilhar um empregado pobre, até verem no vídeo o quão monstruoso aquilo parecia. A câmera havia feito aquilo que ninguém ali teve coragem de fazer, mostrar a verdade sem filtros. A chegada da ambulância, o som do motor cortou o silêncio pesado. 2 paramédicos entraram e colocaram Arthur na maca. Ele ainda respirava com dificuldade, mas consciente o suficiente para entender o que estava acontecendo ao seu redor, e entender principalmente quem estava ao lado dele. Samuel. O homem que ele desprezou. O homem que ele tentou expulsar. O homem que havia colocado as mãos no seu peito e lhe devolvido o coração. Arthur engoliu seco. Os olhos dele não conseguiam sustentar o olhar de Samuel. Havia vergonha demais, orgulho ferido demais. Mas houve um momento, pequeno, frágil, quase imperceptível, em que seus lábios se moveram. Por quê? Ele sussurrou. Por que me ajudou? Samuel respirou fundo. Ele não queria responder. A dor de tudo o que tinha acontecido ainda estava viva. Mas a resposta veio, porque era verdadeira, porque eu sabia como te salvar. Arthur fechou os olhos, derrotado por uma honestidade que nunca tinha imaginado merecer. A revelação final assim que a ambulância levou o juiz, Carolina olhou para Samuel, os olhos marejados, o corpo inteiro tremendo entre indignação e respeito. Essa situação não vai terminar assim. A voz dela estava firme, quase dura. A gerência quer falar com você. Agora. Samuel inspirou fundo. Ele sabia que aquele momento seria decisivo.
Sabia que sua vida estava prestes a mudar, para melhor ou para pior. Hugo, o rapaz das câmeras, colocou a mão no ombro dele. Samuel, nós estamos com você. Outros funcionários começaram a se aproximar também. A cozinheira que sempre dizia bom dia ao bartender que dividia o turno, o carregador de malas que nunca falhava em ajudar até alguns convidados que assistiram à humilhação calados e agora pareciam arrependidos. A sala, antes fria e hostil, agora era um espaço estranho onde a verdade circulava entre as pessoas como um vento novo. Samuel sentiu algo que não sentia há muito tempo: peso. Valor. Justiça chegando pelos próprios pés. E quando Carolina abriu a porta para a sala de gerência, ela disse: é hora deles verem quem realmente é você. Samuel respirou fundo. E entrou. A sala de gerência do Hotel Atlântico nunca pareceu tão pequena. Apesar da decoração luxuosa, as paredes revestidas de nogueira brasileira polida, a mesa central de mármore Carrara, o perfume caro que sempre pairava no ar, havia ali uma tensão tão densa que nem a sofisticação conseguia esconder. Samuel entrou devagar. Atrás dele, a porta se fechou com um clique suave, porém definitivo. Do outro lado da mesa estavam Dona Mônica, diretora-geral do hotel, austera, postura impecável. Eduardo, gerente de operações, o mesmo que horas antes havia tentado expulsá-lo do salão para evitar confusão. Carolina, em pé, como uma testemunha silenciosa. Dona Mônica falou primeiro: Samuel, antes de qualquer coisa, obrigada por salvar a vida do juiz Arthur Valença. Os médicos disseram que, se você não tivesse começado as manobras imediatamente, ela respirou fundo. Ele teria morrido. Samuel ficou em silêncio. Não porque não tivesse nada a dizer, mas porque tinha coisas demais. Eduardo pigarreou: sobre o incidente, no salão, gostaríamos de ouvir a sua versão. Carolina não esperou Samuel abrir a boca. Ela pôs o celular sobre a mesa. Vocês não precisam ouvir a versão dele. Precisam ver isto. Ela deu play no vídeo das câmeras. O áudio ecoou pela sala. É genética. Não tem coordenação para servir nem água. Já devia estar acostumado a trabalhar ajoelhado. Demito você agora. O rosto de Eduardo empalideceu. Dona Mônica arregalou os olhos, não de surpresa, mas de indignação verdadeira. Meu Deus, Carolina completou, e isso tudo, antes de o Samuel salvar o homem que o humilhou. O silêncio que seguiu era quase violento. Finalmente, Dona Mônica se inclinou para a frente. Samuel, quanto tempo você trabalha aqui? Ele respondeu sem emoção: 13 meses. E nunca recebeu nenhuma advertência? Nenhuma, senhora. Eduardo engoliu seco. Ele parecia querer desaparecer. Dona Mônica respirou fundo e disse: primeiro, quero pedir desculpas. Em nome do hotel. Em nome da diretoria. Em nome de tudo que falhou aqui hoje. Ela levantou-se. Foi até Samuel. E estendeu a mão. Você não será demitido. Pelo contrário. Eduardo arregalou os olhos, chocado. Dona Mônica, silêncio, Eduardo. A diretora voltou a olhar Samuel, agora com um respeito gigante nos olhos. A partir de amanhã, você está promovido ao posto de chefe de hospitalidade premium, com salário triplicado e treinamento internacional pago pelo hotel. Samuel piscou. Ele não esperava aquilo. Eduardo tentou protestar, mas, ele é só... Dona Mônica virou a cabeça devagar, com um olhar gélido que o fez calar instantaneamente. Ele é o funcionário que salvou a vida de um juiz federal. Ele é o funcionário que manteve a calma num ambiente hostil. Ele é o funcionário que foi humilhado na frente de todos e ainda assim agiu com profissionalismo. Carolina sorriu discretamente. Samuel sentia algo estranho no peito, uma mistura de alívio, surpresa, incredulidade e, acima de tudo, justiça. Mas ainda havia uma última pergunta. E o juiz? Ele disse, com voz baixa. Dona Mônica respondeu: quando acordou na ambulância, ele admitiu que não lembrava de ter dito tudo aquilo.
Ela suspirou. Mas depois que viu o vídeo, pediu para falar com você. Samuel ficou parado por um instante. O coração pesando. Eu não tenho nada para falar com ele. Eu sei. Respondeu Carolina, suave. Mas ele tem algo para falar com você. O hospital ficava a apenas 4 quarteirões dali. Quando Samuel entrou no quarto, o juiz estava sentado, pálido, ainda ligado a monitores. Arthur levantou os olhos. E pela primeira vez naquela noite, talvez na vida, parecia pequeno. Samuel, a voz era fraca. Não tenho justificativa. Samuel ficou imóvel. Arthur continuou, eu cresci acreditando que homens como eu podiam falar do jeito que quisessem com homens como você. A voz falhou. Mas hoje você me salvou. Mesmo depois de tudo. Samuel finalmente falou, eu só fiz o que era certo. O juiz encostou a mão no peito. Você fez mais do que isso. Você mostrou quem é o verdadeiro homem aqui. Uma lágrima escapou. Não de Samuel. Mas do juiz. Eu não sei se você consegue me perdoar. Mas eu precisava pedir. Mesmo que nunca esqueça o que fiz. Samuel respirou fundo. Perdoar é diferente de esquecer. Arthur assentiu, derrotado. Samuel deu um passo para trás, pronto para sair. Mas antes de ir, disse a frase que o juiz jamais esqueceria: hoje eu salvei sua vida. Mas talvez tenha salvo algo mais importante que isso. Olhou nos olhos dele. A sua humanidade. E saiu. Dias depois, os jornais noticiaram discretamente o colapso do juiz. Mas não mencionaram Samuel. O hotel, porém, sabia. Os funcionários sabiam. Os convidados que estavam no salão sabiam. E, mais importante que tudo, ele sabia. Sabia que não era só um empregado. Não era só um rapaz pobre. Não era só o alvo do preconceito de alguém poderoso. Era o homem que salvou uma vida. O homem que virou o jogo. O homem que mostrou que dignidade não depende de cargo, nem de cor, nem de classe social. E ali, no novo escritório com vista para o mar, segurando seu crachá novo. Samuel finalmente sorriu. Justiça não costuma ser rápida. Nem simples. Nem fácil. Mas às vezes, só às vezes, ela chega pelas mãos de quem mais merece.